Nós vamos agora usar um conto clássico para demonstrar o que estudamos. Então, nós vamos agora experimentar na prática o que nós aprendemos. E para isso eu vou usar o conto A Princesa e a Ervilha. Então, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque as perguntas que eu vou fazer na sequência, essas perguntas, elas serão vinculadas ao conto que eu vou narrar ou vou contar para vocês. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade. E o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E, mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto. Desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado, sobre aquelas madeiras que vão ao colchão em cima. Sobre a ervilha, empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim, tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto. É um bom arremedo de história, não é? Então, esse foi o conto
Muito bom, né? Agora vamos fazer uma interpretação. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta aqueles elementos que nós estudamos: personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Agora, responda. Quem são os personagens que participam da história? Eu vou mostrar agora, vou ver quem é que acertou. É 1, é 2, é 3, é já. Parabéns para quem acertou. O príncipe, a princesa, a rainha e o rei. E agora, segunda pergunta. Essa história se passa em um tempo, olha, que eu ensinei para vocês, um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. Aqui está dizendo para copiar que eu peguei do livro, mas eu vou fazer a pergunta. Qual foi a parte do conto que mostra o tempo indeterminado? Qual parte, qual trecho desse conto que eu contei, qual partezinha que representa o tempo? Quando aconteceu? E diz aqui que é um tempo indeterminado. Eu ensinei para vocês quando é o tempo indeterminado, que é o tempo que não se sabe, e o tempo determinado, que é o tempo que se sabe. Mas qual parte desse conto da Princesa e a Ervilha que apresenta um tempo indeterminado? Aqui, gente. Era uma vez. Vamos para a próxima. Espero que vocês tenham aprendido aqui, tá? Espaço é o lugar onde a história se passa. E onde essa história se passou? Onde? Palácio, castelo, tá certo também. Parabéns, parabéns, todos acertaram. Parabéns, muito bom mesmo. Isso aí. Agora vamos para a continuação, ó. Lembrando que existem dois tipos de narradores: o narrador personagem e o narrador onisciente. Lembra lá que eu ensinei? O narrador, aquele que sabe tudo que não está na história, que está fora. Esse é o narrador onisciente, que está fora. Ok? E o narrador personagem, que é, na verdade, o personagem que está dentro da história quando fala. Então vamos lá, vamos trabalhar com o narrador desse conto A Princesa e a Ervilha. Esses são que tipo de narrador? São de que tipo? Então eu vou ler para vocês, não respondam ainda. Havia, ó, tem 3 aqui que é do mesmo tipo de narrador. Eu vou ler para vocês. Havia uma princesa parada lá fora. Outra frase. E, mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Terceira. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Nessas frases, o narrador, ele é um narrador personagem ou é um narrador onisciente? Narrador onisciente. Narrador onisciente. Personagem. Onisciente. Narrador onisciente. Por que vocês acham que essas frases estão escritas, elas são do narrador onisciente? Por quê? Porque não é um personagem que está falando. Como é um narrador que não é personagem? Ele sabe o que vai acontecer. Isso. Parabéns. É isso aí. Então, ó, esses trechos aqui que estão escritos, 3 trechos, o do conto A Princesa e a Ervilha, eles são de narrador onisciente, que é um narrador que está fora da história, que sabe, que conhece a história toda. Nesses trechos, o narrador narra a história fora dela e demonstra conhecimento absoluto dos fatos. Ok? Então, é o narrador onisciente, as características dele, nos 3 trechos aqui que nós vimos, tá? Agora esse daqui, ó. Esses são que tipo? Agora eu vou ler os 2 para vocês. Ah, pessimamente. E o outro, bem. Isso é o que vamos ver daqui a pouco. Esses trechos do conto A Princesa e a Ervilha, eles são de que tipo de narrador? Narrador personagem. Como? Narrador personagem.
Narrador personagem. Tá, por que é narrador personagem? Porque a última frase ali, bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. O narrador personagem, ele não sabe o que vai acontecer. Isso. Parabéns. Quem é que falou essa frase aqui, ó? Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. A rainha. A rainha. A rainha. E esse trecho aqui, ó. Ah, pessimamente. A princesa. Parabéns, isso aí. Esses trechos aqui do conto A Princesa Ervilha, eles são narrados pelo narrador personagem. Parabéns. Nesses trechos, o narrador demonstra estar participando ativamente da história, desconhecendo seus fatos futuros. Ok? Então ele está dentro da história. Agora nós vamos ver dentro desse mesmo conto, perceber momentos do conto dentro desse conto. Então vamos lá. No começo do conto, ali apresentou, né, era uma vez um príncipe no seu reino. Então, aquele momento ali era o momento do começo do conto e a apresentação dos personagens, do tempo e do lugar. Beleza. Aí o que aconteceu? Estava naquela tranquilidade lá no palácio do rei, do príncipe, da rainha. Foi quando, de repente, aconteceu algo que mudou com a normalidade do reino. Mudou, era normal chover bastante, trovoada, era normal. O príncipe está lá entediado porque não encontrava uma princesa para casar, também já vinha acontecendo aquilo ali há tempos e é normal que acontecia naquela época. Mas foi quando, de repente, aconteceu o quê? Aconteceu uma complicação, que está aqui em trecho que representou. Numa noite de tempestade, uma moça bateu no portão da cidade. Foi nesse momento que fugiu da normalidade aquele conto. Quando naquela noite de tempestade, uma moça bate no portão da cidade, ali começa a acabar com a normalidade da história. Aconteceu algo diferente. Então, como começou a complicar, ali foi a complicação. Aí, então, ela chegou ali, o rei abriu a porta para ela, tudo. E ela entrou, a rainha deu roupa para ela. Só que aí o problema começou a aumentar. Ah, professor, como que aumentou? Ela disse que ela era uma princesa. E a rainha não acreditou que ela era uma princesa, porque muitas haviam mentido que eram princesas só para casar com o príncipe. Veja que aquela complicação, aquele conflito já aumentou. E agora que chega no clímax, ó. Então a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa. Então aqui é o clímax. Por quê? O príncipe queria uma princesa verdadeira para se casar, mas não encontrava. Fugiu a normalidade, surgiu aquela moça naquele temporal, toda molhada, batendo na porta. Então ali a complicação surgiu. E aí ela disse que era princesa. Começou aquela complicação se complicar mais ainda. E aí a rainha agora, para ver mesmo se ela era uma princesa, o que ela fez? Então a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa. Então esse é o clímax. A complicação começou quando ela apareceu e disse que era uma princesa, e foi aumentando ali, e chegou aqui que agora vai se decidir. Agora nós vamos ver se aquela moça, aquela linda moça, é uma princesa ou não. Se ela é uma princesa que fala a verdade ou ela é uma impostora mentirosa. Então a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça para testar se ela era uma princesa. Então esse momento é o clímax desse conto. E a outra parte está aqui, que é o desfecho. Então aqui representa o desfecho do conto A Princesa e a Ervilha. Ó. Na manhã seguinte, a moça reclamou, provou ser uma verdadeira princesa e se casou com o príncipe.
o desfecho. Esse trecho aqui do conto A Princesa e a Ervilha representa o desfecho do conto. Então, um momento de maior suspense, que era no clímax, era a rainha fazendo aquele teste lá, colocando uma ervilha debaixo de vários colchões e vários edredons. Ali era o clímax, porque ali iria ser o ato final para ver se realmente aquela moça era uma princesa ou uma impostora. E aí, quando ela se acordou na manhã seguinte e reclamou que não tinha dormido bem por causa da ervilha debaixo dos vários colchões e vários edredons, ela demonstrou ser uma verdadeira princesa, ou seja, aquela complicação desapareceu e ela se casou com o príncipe. Então, esse foi um desfecho alegre, né? Nós poderíamos até dizer, e viveram felizes para sempre. Nós vimos aqui os 4 momentos que existem nos contos. O momento do início da apresentação, onde estão os elementos personagens, tempo, espaço. O momento da complicação, que é o conflito. Depois aumenta essa complicação e aí tem um momento do clímax, que é onde está prestes a se decidir aquela história, que é um momento de maior suspense, e depois tem o desfecho, que é o resultado do clímax. Então, nós vimos tudo isso, todos esses momentos, neste conto A Princesa e a Ervilha. Tchau!